E cá estamos de volta com mais um giro de notícias aqui do mundo gamer. Notícias bem quentinhas, algumas nem tão deliciosas assim, mas você vai encontrar todas elas aqui no No Lobby. A primeira grande notícia, que não é tão deliciosa como eu especifiquei no começo, é que houve um aumento no imposto de importações para CPUs, GPUs e hardware aqui no Brasil, isso mesmo. A mudança foi oficializada por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da União. E a maioria das alterações começará a valer no início de março de 2026, ou seja, temos pouco menos aí de um mês, ou bem menos que isso, para ter como comprar uma placa de vídeo, uma CPU, com um valor menor do que provavelmente vai ser daqui a um mês. A alíquota de impostos passará a ser mais alta para esses produtos, variando em novas faixas de cobrança. Dependendo do componente, o imposto pode agora chegar até 20% ou mais sobre o valor importado. Isso obviamente vai ter um impacto muito grande no preço final de CPUs, GPUs, né? Obviamente vão ficar mais caros esses componentes nas lojas no Brasil, tanto físicas como, obviamente, as lojas online, né? Em alguns casos o preço final pode até subir de 30% a 60% em comparação ao que seria sem o novo imposto, né? O governo afirmou que o objetivo é proteger a indústria nacional e incentivar a produção local, né? A elevação atende a uma lista maior de produtos tecnológicos para tentar equilibrar a produção interna e as importações. Então, obviamente, esse aumento de imposto aí de importação de hardware significa que montar ou comprar computadores no Brasil pode ficar mais caro e vai ficar muito mais caro em 2026, né? A medida busca apoiar a indústria nacional, mas tem repercussões diretas no bolso de quem compra peças importadas, o que obviamente vai refletir no destino final, que é quem justamente compra esses materiais, esses itens aqui no Brasil. É triste, infelizmente, nós vamos ter ainda preços maiores ainda para você ter o seu tão sonhado computador gamer. Continuando nas notícias não deliciosas, nós tivemos o fechamento da Bluepoint Games pela Sony, isso mesmo. A Sony fechou o estúdio Bluepoint Games, que é o responsável pelos remakes de Demon's Souls e Shadow of the Colossus. Sim, dois remakes maravilhosos, muito aclamados pela crítica inclusive, né? A Sony anunciou esse fechamento, né? E o estúdio deixará de funcionar em março de 2026, né? Aproximadamente 70 pessoas vão perder seus empregos, ou seja, 70 funcionários do estúdio da Bluepoint não estarão mais empregados dentro da Sony e obviamente fora do estúdio que será fechado, né? Ela foi fundada em 2006 e era sediada em Austin, no Texas, e trabalhou em remakes e clássicos da PlayStation, né? Como a gente já comentou, Demon's Souls, o remake de 2020, Shadow of the Colossus, que também foi um remake, né? E o Uncharted The Nathan Drake Collections. Então, 3 jogos aí bem conhecidos pela galera, né? E as razões que a Sony deu foi que os custos de desenvolvimento estavam altos, né? O crescimento do mercado mais lento, né? Mudanças no comportamento dos jogadores, desafios econômicos gerais, né? Isso teria, né, tornado mais complicado manter a Bluepoint. E eu creio que tudo isso tenha acontecido justamente pelo fracasso que foi, né, a ideia da Sony de estar trabalhando através da Bluepoint em um live service de God of War, né, um jogo live service de God of War, que após ter sido cancelado por motivos óbvios, porque obviamente não foi uma boa ideia, o estúdio obviamente fechou, né? Esse fechamento vem logo após o cancelamento desse jogo, o que provavelmente mostra que a Sony, né, não teve um cuidado melhor com como o estúdio da Bluepoint funcionaria, né? Eles começaram com a Bluepoint sendo um estúdio para remakes e logo em seguida colocam a Bluepoint para fazer um jogo por live service, ou seja, não entenderam realmente quem era a Bluepoint dentro da Sony. E com essa confusão, né, optaram por cancelar, por fechar um estúdio tão amado pelos fãs de games e um estúdio obviamente recente, né? Então a repercussão não foi boa, foi bastante decepcionante e preocupante o fim do estúdio, principalmente pra galera como eu, que gostaria muito que houvesse um remake de Bloodborne através da Bluepoint, né? E isso aí, né, não vai acontecer. E o fechamento da Bluepoint também marca, né, justamente como o cenário do desenvolvimento de games, de jogos hoje em dia é um cenário muito desafiador. Você hoje está no estúdio e esse estúdio pode ser fechado a qualquer momento. Basta, obviamente,
né, a empresa por trás desse estúdio, que financia esse estúdio, não está contente ou não ver mais você nos seus planos futuros, ou de alguma forma idealizar de que o mercado não está mais tendendo para aquilo que você, como estúdio, está proporcionando ou é capaz de fazer. Então, com esse mercado tão confuso, tão diferente às vezes, tão inconstante, é natural que o desenvolvimento de jogos seja muito desafiador. E é uma pena. A Bluepoint é um estúdio que eu particularmente gostava bastante e estava muito empolgado para ver os próximos jogos deles, principalmente, obviamente, remakes, né? Mas que não vai acontecer mais, né? A Sony diz que continuará com foco em inovação e experiência para jogadores, mas eu faço a pergunta: as experiências e inovações não estão atreladas justamente a jogos single players, a jogos que de alguma forma já impactaram os players e poderiam impactar novamente? Eu acho que a Bluepoint ela encaixa perfeito na ideia principal da Sony, naquilo que ela se propõe a fazer desde o início, que é causar experiências marcantes nos jogadores. E para mim, colocar um jogo de live service em um estúdio que não faz isso mostra o quanto a Sony estava confusa. E infelizmente a Bluepoint pagou o pato por isso. Muito triste, mas é assim o cenário gamer. Vai e volta, estúdios são fechados, estúdios são abertos. É assim. Que possamos, refletir acerca disso, de entender de que o mercado realmente é desafiador. Continuando nas notícias não deliciosas, ou essa talvez seja deliciosa para algumas pessoas, talvez funcionários da Xbox, mas tivemos um anúncio de mudanças na liderança da Microsoft Game / Xbox em 2026. Isso mesmo, Tivemos aí uma reorganização na liderança da divisão de jogos, que inclui a Xbox e a Microsoft Game. O Phil Spencer, tão amado e conhecido Phil Spencer, que é chefe da divisão de jogos da Microsoft e o principal rosto do Xbox, obviamente, se aposentou após os seus quase 40 anos de empresa. Isso mesmo. E junto no pacote, a Sarah Bond, uma mulher que nós conhecemos como presidente da Xbox, também deixou a Microsoft, se demitiu, e agora no lugar deles está a Asha Sharma, que é a atual líder da divisão de inteligência artificial, a Core EA, da Microsoft, que é a nova CEO da Microsoft Game, Uma mudança muito inesperada, até porque ano retrasado nós vimos da própria boca do Phil Spencer de que ele não se aposentaria tão rápido, e ainda teria alguns anos aí à frente da Xbox, à frente da Microsoft Game, mas isso não aconteceu, Ele se aposenta agora. Claro, óbvio que não será uma aposentadoria onde ele vai sair totalmente de vez. Ele mesmo disse que será um processo onde ele estará, obviamente, aconselhando durante todo o período de transição, até ali o meio do ano, para garantir estabilidade dentro da Xbox, Está aconselhando a nova CEO da Microsoft Game, que é a Asha, E essa mudança ela acontece enquanto a Microsoft celebra 25 anos de aniversário do Xbox, E, de acordo com algumas informações, essa mudança foi forçada pela própria Microsoft, para que houvesse um reforço, uma estratégia nova para alcançar novos jogadores, para se firmar melhor, para encontrar uma nova identidade dentro da Xbox. Eu não sei exatamente como isso se configura, Tivemos informações de que dentro da divisão Xbox, a Sarah Bond não era uma tão excelente presidente no quesito de relações com seus, obviamente, com os empregados da Xbox. E isso ocasionava certos atritos. Então, eu creio que ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo das semanas, mais informações vão saindo. Mas, obviamente, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, tem caroço nesse ambu. Muita coisa aí que a gente não tem ciência estava acontecendo por trás durante todo esse tempo e que agora veio à tona, de certa forma, com a saída do Phil Spencer e a demissão, da Sarah Bond, que obviamente se demitiu, saiu da presidência, Agora fica, obviamente, toda uma questão de incógnita, de como será agora a Xbox, já que nós tínhamos à frente como CEO um homem que tinha 40 anos, quase 40 anos dentro da empresa, que conhece o mercado gamer, que conhece a indústria gamer e que é um gamer assíduo, que conhece muito bem as necessidades e os amores de
um jogador, de um player. E a Sarah Bond, que sempre foi uma presidente, uma mulher que sempre deu muito do seu sangue para manter as perspectivas, para manter as relações, para manter as conquistas da Xbox. Nós vimos isso lá, obviamente, durante todo o processo da compra da Blizzard e Activision. Então, ter essas duas pessoas fora da Xbox, e agora temos uma Asha Sharma que estava mais ou menos há 2 anos na empresa. Pelo que se sabe do histórico dela dentro do mundo gamer, ela não é uma pessoa tão gamer, tão player, né? Ela ainda estava num processo, né, de conhecer a indústria, de estar à frente de alguma divisão dentro da Microsoft, e agora ela assume tudo. Ela agora assume como CEO. Isso obviamente causa na gente um certo desconforto, porque é preocupante. A gente não sabe o que esperar da Asha Sharma dentro da Microsoft como CEO. Mas obviamente, né, a gente espera que o foco em jogos de qualidade e experiências fortes para os jogadores continue, que haja um compromisso com o Xbox e com suas comunidades, né? Que haja, obviamente, o uso de tecnologia como IA, que está se expandindo, obviamente, na indústria gamer, mas obviamente, sem sacrificar a arte ou a criatividade dos jogos, né? Então, a gente espera que durante esses 6 meses, ou menos que isso, na verdade, onde o Phil Spencer estará aconselhando a Asha, que haja, obviamente, um consenso, que ela possa entender como funciona o mercado gamer, a indústria gamer, a liderança da Microsoft, o espírito e a raiz da Xbox, e que se ela vier para trazer inovação, para afirmar ainda mais, que seja de forma positiva, que ela possa dar continuidade e tornar, obviamente, né, o Xbox ainda mais consagrado no mundo gamer, com jogos melhores, né? Com estúdios cada vez mais capacitados e com suporte para criarem jogos mais incríveis, melhores. Então, a gente espera esse tipo de estratégia, esse tipo de foco da Asha agora como CEO da Microsoft Game. E que dê tudo certo, né? Estamos aqui na torcida. Muito triste a saída do Phil Spencer. Eu acompanhei muito do Phil Spencer desde, né, que ele assumiu o Xbox, né? E fico muito triste com a saída dele. Era um cara muito carismático, que eu gostava bastante quando via ele nas apresentações da Xbox. Provavelmente não vamos ver mais ele, mas todavia fica aqui, né, as minhas boas vibrações, expectativas boas para esse novo comando, essa nova liderança da Xbox e da Microsoft Gaming. Agora, indo para notícias deliciosas de verdade, nós temos o retorno, ou pelo menos, né, a confirmação da continuidade em mais um ano da Summer Game Fest. É isso aí. A Summer Game Fest retorna para esse ano, mais uma vez, como retornou ano passado, ano retrasado. É a nova E3, né, do ano. Todo ano nós temos essa nova E3, que é a Summer Game Fest, que ano passado conseguiu bater mais de 50 milhões de espectadores online. E, obviamente, a expectativa é que alcance mais ainda espectadores nesse ano. Nós temos a confirmação de que ele vai acontecer, esse evento, dia 5 a 8 de junho de 2026, com, obviamente, alguns eventos, sendo principais deles a live do Kick-Off Show, que é o momento lá, dia 5 de junho, que é apresentado pelo nosso querido e tão amado Geoff Keighley, né? E produzido pelo time por trás do Game Awards, né? E onde vai incluir World Premieres, né, as estreias mundiais, novos anúncios de jogos, gameplay exclusivo, né? Isso tudo transmitido ao vivo em plataformas como YouTube, Twitch e TikTok. Então, obviamente, nós estamos com a expectativa aí para o novo Summer Game Fest, para mais jogos, né? Notícias, né, importantes e anúncios aí para 2026 ainda e 2027. Lembrando que a Summer Game Fest é praticamente um divisor no ano para o lançamento de jogos. Muitos jogos são anunciados para o segundo semestre do ano, justamente na Summer Game Fest. Então, estamos à expectativa aí, porque apesar desse ano ser um ano com bastante jogo, eu tenho certeza que mais jogos ainda serão lançados no segundo semestre de 2026. Obviamente, tem um certo monstro no final desse ano, que é o GTA 6, mas eu creio que não vai afastar tanto assim os estúdios de publicarem seus jogos ainda no segundo semestre de 2026. Então, na expectativa aí, é o nosso ponto de encontro global, nós gamers, na Summer Game Fest, junto com o Geoff Keighley.
E é isso, essas foram as grandes e mais quentes notícias dos últimos dias no mundo gamer. E eu queria saber de você, o que é que você achou acerca da mudança da liderança da Xbox, o que é que você achou acerca do fechamento da Bluepoint, o que é que você achou do aumento do preço dos hardwares aqui no Brasil e, obviamente, suas expectativas para Summer Game Fest 2026. Então, comenta aí embaixo, curte, se inscreve aqui no NoLob e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo giro de notícias aqui no NoLob News.